Estou de volta e agora para mostrar a contabilização do adiantamento de numerário na tela. Contabilização, decreto 93.872/86. Vamos ver isso onde? Em seu artigo 1º. Olha lá aí. O suprimento de fundos, ou adiantamento, não é? Será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada, que eu falei para vocês. Ele concedeu. Não é ele quem vai aplicar diretamente, mas a despesa é do ordenador. Não é uma despesa pessoal, particular, do agente suprido, não. Então, ele também vai responder. Mas, Wilson, fiquei aqui pensando. Digamos que o ordenador concedeu um adiantamento. Concedeu no valor X, mas o suprido não utilizou tudo. E agora? Ele vai ter que devolver? Lógico, mas cuidado, pois essa devolução poderá acontecer de duas formas. Digamos que agora em 2016 eu recebi um adiantamento. Não utilizei tudo e devolvi em 2016. Outra hipótese, em 2016 eu recebi um adiantamento, não utilizei tudo, mas só vim devolver em 2017. E aí, como vamos contabilizar essa restituição? Vamos ver na tela? Restituições, pelo decreto ainda 93.872/86. Artigo 45, parágrafo 1º, na sequência. As restituições por falta de aplicação parcial ou total, ou aplicação indevida, vejam aí que temos três situações, né? Por falta de aplicação, pode ser parcial, recebi 4.000, só apliquei 3.500, devolvi 500. Ou total, recebi 4.000, mas depois houve a desistência, devolvi 4.000. Ou aplicação indevida, recebi 4.000, apliquei 4.000, mas quando ocorreu análise da prestação de contas, uma parte da despesa foi glosada e eu tive que restituir. O que a legislação determina? Constituirão a anulação de despesa. É isso que eu quero que você fixe, gente. Quando essa restituição ocorrer no mesmo exercício da concessão do adiantamento, como vamos contabilizar? A anulação de despesa. A restituição ocorrida no mesmo exercício será contabilizada como a anulação de despesa. Fechado? Mas há uma outra hipótese. Imagine que eu recebi em 2016, mas não devolvi a sobra em 2016, somente no ano seguinte. Vou contabilizar também como anulação de despesa? Não. Aí muda o registro contábil. Vejam só. Continuando. Ou receita orçamentária se recolhidas após o encerramento do exercício. Então, na primeira hipótese, vou colocar aqui, o adiantamento foi concedido no valor de 4.000. No valor de 4.000. Desses 4.000 do adiantamento, foram aplicados 3.500. Então, essa diferença de 500 será devolvida, restituída, no mesmo exercício da concessão. Então, esse valor de 500 será contabilizado como anulação despesa, cancelando tudo, inclusive o empenho, parcialmente. E esse valor de 500 será revertido para a respectiva dotação. Na segunda hipótese, recebi o adiantamento, vou colocar aqui, ó, em 2016, no valor de 4.000. Apliquei aplicação em 2016, 3.500. Essa diferença de 500 foi restituída em 2017. Então, não vou contabilizar como anulação de despesa. Por que não?
Porque o exercício de 2016 já está encerrado. Então, eu não posso abrir o sistema no exercício seguinte só para proceder à anulação dessa despesa. O que aconteceu? Eu devolvi esse valor em 2017. Então, será receita orçamentária de 2017, comprovando que houve a anulação do ano referente ao ano anterior. Então, gente, restituir no mesmo exercício que eu recebi o adiantamento, contabilizo como anulação de despesa. Agora, se essa restituição ocorrer após o encerramento do exercício, vou contabilizar como receita orçamentária, ok? Olha só para a gente materializar melhor. Digamos que o adiantamento foi concedido em 20 de outubro de X1, no valor de 4.000. O OD, prazo para aplicação, 90 dias. Prazo para prestação de contas, 30 dias. Valor aplicado até 31 de dezembro de X1, R$3.000. Recebi 4.000, só apliquei 3.000. O servidor informará a administração pública que aplicou até o dia 31 de dezembro de X1 apenas 3.000. A contabilidade reescreverá o valor de 1.000 para aplicação em data posterior. O servidor deverá prestar contas do valor já aplicado até o dia 15 de janeiro de X2. O saldo restante será aplicado obedecendo os prazos concedidos pelo ordenador de despesa. O que temos aí? Gente, aqui o que temos é o seguinte, uma situação onde o ordenador da despesa concedeu um adiantamento, mas o servidor não aplicou tudo dentro do exercício, aplicou uma parte. Será que o restante poderá ser aplicado no ano seguinte? Vejam só. Saldo, quando houver saldo em 31 de dezembro. O que diz o decreto? Artigo 46. Cabe aos detentores de suprimentos de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo ordenador da despesa. Parágrafo único. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro seguinte. O que temos aí, para que você possa entender melhor? Aquele esqueminha que eu preparei, vejam. De novo, adiantamento concedido em 20 de outubro de X1, 4.000. Aí o OD definiu o prazo de aplicação, definiu o valor a ser recebido, 4.000. E disse, olha, você terá que aplicar em 90 dias. Então, o suprido recebeu em outubro. E o OD disse, você tem 90 dias para aplicar. E mais 30 dias para prestar contas. Só que até o final do ano, ele só aplicou 3.000. E agora, o que vai acontecer? O servidor informará a administração pública que aplicou até o dia 31 de dezembro de X1 apenas 3.000. Para que isso? Para que a contabilidade possa reinscrever em data posterior o que ainda está sob a sua responsabilidade, que são R$1.000. Então, a contabilidade reinscreverá o valor de 1.000 para aplicação em data posterior. Ele recebeu 4.000, já aplicou 3, mas ainda não aplicou 1.000. Então, a contabilidade tem que saber. Você ainda tem 1.000 para prestar contas e para aplicar. Detalhe, o servidor deverá prestar contas do valor aplicado, no caso 3.000, até o dia 15 de janeiro de X2. Ele não vai observar o prazo do OD, não, desse total já aplicado. A legislação manda, olha, tudo bem que o OD ainda deu mais um prazo para que você preste contas, mas nessa situação
você vai ter que prestar contas do valor de 3.000 até o dia 15 de janeiro. O restante, o saldo restante, aí você vai obedecer o prazo de aplicação e o prazo para prestação de contas. Cuidado, muito cuidado com essa situação aí excepcional, ok? Continua. Dever de prestar contas. O servidor que receber suprimento de fundos na forma deste artigo é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se automaticamente à tomada de contas, se não fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis. Quando o servidor recebe o numerário, ele vai realizar a despesa e vai colecionar o quê? Os documentos, a nota fiscal, o recibo. E aprendemos aqui que a despesa para ser liquidada, ela tem que ser atestada. Mas no caso do adiantamento, quem é que vai atestar? Quem é que vai certificar aquele documento? Será que é o próprio suprido que recebeu o adiantamento? Não, não é o próprio suprido. Cuidado com esse detalhe na tela. Então, quando a banca explorar na sua prova o atesto dos documentos comprobatórios da despesa referente ao adiantamento, fiquem atentos, hein? Pois a comprovação das despesas realizadas deverá estar devidamente atestada, olha agora, gente, por outro servidor que tenha conhecimento das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original. Não pode colocar no processo de prestação de contas documentos reprográficos, cópias reprográficas, xerox, né? Xerox, não pode. Então, quem vai atestar é outro servidor que tenha conhecimento das condições em que estas foram efetuadas. Como eu já falei para vocês, a despesa não é uma despesa particular do servidor, é a despesa do órgão. E aí, quando houver a emissão da nota fiscal, eu, servidor, eu, suprido, eu vou falar para a empresa, lá para aquela loja, que eu comprei um material, para aquele estabelecimento comercial. Vou dizer o seguinte, olha, na nota fiscal, não coloque meu nome, não, porque a despesa não é minha, a despesa é do meu órgão. Coloque o nome do meu órgão, que foi aquele que empenhou o gasto. Então, gente, na tela, documentos emitidos em nome de quem? Em nome do órgão emissor do empenho. Muito cuidado com esses documentos. Cuidado com a data de emissão dos documentos. Por que cuidado? Ora, você vai ter que observar, você é um suprido, o prazo de aplicação e o prazo para a prestação de contas. Se eu recebi um adiantamento no dia 28 de março, eu não posso colocar no meu processo de prestação de contas um documento que tem uma data inferior a 28. Nem recebi ainda. Então, eu tenho que colocar documentos com a data do dia 28 até o último dia que o OD concedeu para aplicar. Então, cuidado com isso na tela. Data de emissão dos documentos. Todos os documentos deverão ter data de emissão igual ou posterior à da entrega do numerário e deverão estar compreendidos dentro do período fixado para aplicação dos recursos. Falei bastante em adiantamento, mas será que existem limites? Existem sim. E você, gente, vai separar os limites em duas categorias. A primeira, para obras e serviços de engenharia, temos um limite. A segunda, para outros serviços e compras em geral. Não esqueçam que cada suprido poderá receber até 2 adiantamentos, ficando assim na tela. Limites. Para obras e serviços de engenharia, R$ 7.500, que corresponde a 5% do valor máximo para obras e serviços de engenharia
na modalidade de licitação convite, que é 150 mil. Então, se você pegar 5% de 150 mil, vai dar 7.500. Atentem, cuidado, as bancas pouco exploram o valor. Elas sempre exploram o quê? O percentual, podendo trocar para invalidar a questão, e a modalidade de licitação, que é convite. Então, sempre 5% e modalidade convite. Isso para obras e serviços de engenharia. Para outros serviços e compras em geral, limite máximo 4 mil, que corresponde a 5% do valor máximo para outros serviços e compras em geral, na modalidade de licitação convite, que é de 80 mil. Aplicando 5% aqui, ó, dá 4 mil. Então, cuidado, sempre 5% e sempre em cima da modalidade de licitação, que é convite. Então, cada servidor, esse aqui, ó, poderá receber até 2 adiantamentos. No caso, um de 7.500, outro de 4 mil. Isso pode acontecer, podendo ser 2 de 7.500 ou 2 de 4 mil também. Mas, Wilson, e esses limites poderão ser ultrapassados? Será? Vamos ver. Atenção! Valores superiores aos limites, de acordo com a portaria número 95/2000 do Ministério da Fazenda, excepcionalmente, a critério da autoridade ministerial, poderá ser concedido suprimento de fundos em valores superiores aos limites fixados. Então, pode sim. Chama agora atenção para a aquisição de material permanente, com adiantamento. É vedada a aquisição de material permanente por suprimento de fundos, ressalvados os casos excepcionais devidamente reconhecidos pelo OD e em consonância com as normas que disciplinam a matéria. E agora, gente, vamos ver a outra modalidade, que é a concessão do adiantamento através do cartão corporativo, cartão de crédito. Vamos ver na tela. Cartão de pagamento do governo federal. Primeiro, o que é? O cartão de pagamento do governo federal serve para pagamento de despesas realizadas pelos órgãos e entidades referentes a suprimento de fundos. O cartão poderá ser utilizado diretamente no estabelecimento comercial afiliado ou por meio de saque em moeda corrente. Ele permite o acompanhamento das despesas realizadas com recursos do governo, facilita a prestação de contas e oferece maior segurança às operações. Um pouco do decreto. Decreto número 5.355, de 25 de janeiro de 2005. Artigo 1º, parágrafo único. O cartão de pagamento do governo federal é instrumento de pagamento emitido, olha só, em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição financeira autorizada, utilizado exclusivamente por portador nele identificado, nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente, OD, respeitados os limites deste decreto. Finalidade: o cartão é utilizado para o pagamento de despesas realizadas com a compra de material e prestação de serviços de interesse da administração, caracterizadas como emergenciais. Não é para qualquer despesa não, hein? O cartão também pode ser utilizado para o atendimento de despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais que exijam pronto pagamento. Sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento previstos na legislação, a utilização do cartão de pagamento do governo federal para pagamento de despesas poderá ocorrer na aquisição de materiais e contratação de serviços enquadrados como suprimento de fundos, observadas as disposições contidas nos artigos 45, 46 e 47, que nós vimos, do Decreto 93.872/86 e regulamentação complementar. Agora,
Artigo 2º, parágrafo único. Ato conjunto dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderá autorizar a utilização do cartão de pagamento como forma de pagamento de outras despesas. Mas por que utilizar o cartão de pagamento do governo federal? Quais as vantagens? Quais seus objetivos? Isso pode cair? Claro que sim, na tela. Objetivos: redução de custos, transparência no processo de compras, quando por dispensa de licitação, desburocratização no processo de controle dos gastos da União. E esse cartão, quem pode utilizar? O cartão de pagamento do governo federal, cuidado agora, gente, é utilizado exclusivamente no âmbito da administração pública federal. Ele pode ser concedido a qualquer servidor público de órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, no exercício do serviço público, Os responsáveis nos órgãos e entidades pela sua utilização são ordenadores de despesa, servidores indicados e autorizados pelo ordenador de despesa, autoridade competente. Características do cartão: contém a denominação da unidade gestora e o nome do portador. Quantidade ilimitada de cartões por unidade gestora. Limite de crédito definido pelo ordenador de despesa, respeitada a legislação vigente. Anuidade: isento. Pagamento da fatura não parcelado. Não tem aquela história de pagar apenas o mínimo não, hein? Vencimento sempre no dia 10. A operacionalização do cartão de pagamento do governo federal sempre será feita pelo Banco do Brasil S.A. Lembrem-se disso. Pois as contas correntes bancárias dos órgãos e entidades da administração pública federal que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social serão abertas e mantidas no Banco do Brasil S.A. Agora, algumas vedações. É vedada a aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente da utilização do cartão de pagamento, pois isso representa um pagamento à vista, não é? Não será admitida a cobrança de taxas de adesão, de manutenção, de anuidades ou de quaisquer outras despesas decorrentes da obtenção ou do uso do cartão de pagamento. O disposto acima não se aplica às taxas de utilização do cartão de pagamento no exterior e aos encargos por atraso de pagamento. Agora, pelo decreto, parágrafos 6º do artigo 45, é vedada a utilização do cartão de pagamento na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas, ou seja, eu posso sacar utilizando o cartão no tocante às seguintes despesas. 1. De que trata o artigo 47. E o que temos nesse artigo 47? A concessão e aplicação de suprimento de fundos ou adiantamentos para atender a peculiaridades dos órgãos essenciais da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, bem assim de militares e de inteligência, obedecerão ao regime especial de execução estabelecido em instruções aprovadas pelos respectivos ministros de Estado, vedada a delegação de competência. Então, pode sacar nesse caso. Parágrafo único. A concessão e a aplicação de suprimento de fundos de que trata o caput restringe-se, 1. Com relação ao Ministério da Saúde, a atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena. 2. Com relação ao Ministério da Agricultura,
pecuária e abastecimento, a atender às especificidades dos adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior. E 3, com relação ao Ministério das Relações Exteriores, a atender às especificidades das repartições do Ministério das Relações Exteriores no exterior. Então, nesse caso, eu posso utilizar o cartão e sacar o numerário. Inciso 2. Decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do autorizado em portaria pelo ministro de Estado competente e nunca superior a 30% do total da despesa anual do órgão ou entidade, efetuada com suprimento de fundos. Ou seja, não posso sacar com o cartão mais de 30% do que foi gasto anualmente nessa modalidade de gasto. Depois de toda essa teoria, vamos a algumas questões que eu selecionei. Primeira, o regime de adiantamento, denominado suprimento de fundos, uma vez que se destina à realização de despesas que não podem seguir o trâmite normal, prescinde de nota de empenho. Prescinde, não precisa. Claro que precisa, gente. O adiantamento é uma despesa orçamentária e exige o quê? O empenho, a liquidação e o pagamento. Segunda questão. Ao conceder o suprimento de fundos, a autoridade competente determinará a emissão do empenho ou fará referência ao empenho estimativo, solicitando que uma cópia da nota de empenho seja anexada à proposta de concessão de suprimento. Aqui temos uma particularidade. Se o adiantamento for concedido através de um empenho estimativo, que é o empenho mãe. E realmente isso vai acontecer. E a fundamentação legal está no manual do CIAF, item 6.3.1. Ao conceder o suprimento de fundos, a autoridade competente determinará a emissão do empenho ou fará referência ao empenho estimativo, solicitando a anexação de uma cópia da nota de empenho, a proposta de concessão de suprimento. Terceira questão. O prazo máximo para aplicação de suprimento de fundos será de até 60 dias, a contar da data do ato de concessão do suprimento de fundos, e não ultrapassará, em hipótese alguma, o término do exercício financeiro. O prazo máximo para aplicação de suprimento de fundos será de até 60 dias, não, né? Até 90 dias. E outro detalhe, em hipótese alguma, poderá ultrapassar, também está errado. Vimos aqui que a aplicação tem um prazo máximo de até 90 dias, ok? E a prestação de contas até 30 dias. Então, na administração pública federal, juntando esses dois prazos, teremos até 120 dias. Mas o que acontece com o saldo em 31 de dezembro? Vamos rever. Artigo 46. Cabe aos detentores de suprimentos de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo OD. Parágrafo único. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro. Então, há, gente, como postergar um pouco mais esse prazo de aplicação. Então, não é em qualquer hipótese. Quarta questão. No ato em que autorizar a concessão de suprimento, a autoridade ordenadora fixará o prazo da prestação de contas, que deverá ser apresentada dentro dos 30 dias subsequentes ao término do período de aplicação. Exatamente. Até 90 dias para aplicar, até 30 dias para prestar contas. Caso, em uma repartição pública, haja um único servidor
que tenha sob a sua guarda o material de expediente de toda a repartição e esse servidor tenha recebido suprimento de fundos destinado à aquisição de material de expediente, é correto afirmar que o servidor não poderia ter recebido o suprimento de fundos, uma vez que tem sob sua guarda o material que deve ser adquirido. Cuidado! Aí temos o quê? A regra do só tem tu, vai tu mesmo. Relembrando, restrições. A primeira, a responsável por 2 suprimentos. A segunda, que vai fundamentar a questão, a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo, olha só tem tu, vai tu mesmo, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Mas o impeditivo, a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação. E, por fim, a servidor declarado em alcance. A única restrição da IN da STN qual é? A servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo. Continuando a questão, de número 6. O servidor, se fosse declarado em alcance, teria prioridade no recebimento e na gestão de suprimento de fundos para aquisição do material de expediente na forma de adiantamento. Gente, se ele foi declarado em alcance, ele sequer poderá receber, quanto mais ter prioridade. Errada a 6ª questão. 7ª, a administração pública, no interesse do serviço, poderá conceder um suprimento de fundos em espécie ou por crédito em conta a um prestador de serviços, o qual se obrigará a realizar a prestação de contas, tão logo seja realizado o gasto. E aí, gente, cuidado, hein? Conceder adiantamento a prestador de serviços, não, ou a servidor ou a autoridade competente. 8ª questão. Admitir-se-á, na hipótese de concessão de suprimento de fundos para atender à aquisição de material de consumo e obtenção de serviços simultaneamente, que a despesa seja classificada no elemento econômico de maior predominância dos gastos. Falei sobre isso e disse a vocês, olha, temos 2 despesas, 2 dotações, então 2 empenhos, uma para cada ND. Errada a questão de número 8, ok? E assim, gente, concluo o nosso curso. Projeto Começando do Zero, Orçamento Público, Direito Financeiro. E espero com isso ter colaborado com a sua aprovação. Sei que é uma matéria que é pouco estudada, mas que vem caindo bastante em provas de concurso. E assim, passamos a teoria selecionada e as questões também que eu separei de diversas bancas, para que você pudesse fixar, além da teoria, o modo como as bancas cobram cada um desses pontos. Então, gente, valeu a companhia de vocês e quem sabe estaremos juntos numa próxima. Valeu e até lá, se Deus quiser.